sem tanta enrolação, no nosso vídeo de hoje eu vou falar como fazer a avaliação estrutural de marquise. Isso mesmo, marquise, aquelas lajes que ficam no meio-fio, vamos dizer assim, na calçada, fazendo a parte externa da sua obra em conjunto com a fachada. Não é varanda, porque você não pode ficar pisando ali, né? Mas é aquela laje que fica ali com algumas funções estruturais. Gosta desse tipo de conteúdo? Não marca a bobeira. Se inscreva aqui no nosso canal para que você vá se desenvolvendo cada vez mais e crescendo na nossa área de construção civil. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil. Espero vocês no nosso conteúdo. Antes de eu falar de toda essa questão, eu queria dizer que decidi retornar aos assuntos aqui da parte estrutural. Então, o que eu decidi fazer? Nesse canal só vou falar sobre estruturas. E provavelmente, quando vocês já estiverem assistindo esse vídeo, já vou ter estreado o meu outro canal, que eu irei falar somente de fundações, e um terceiro, que só vou falar sobre as partes de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas. Então, se gosta desses conteúdos, eu vou deixar aqui no link abaixo para você poder ir lá, assistir aos nossos canais. Se inscreva lá também para ajudar a gente, isso é muito interessante. E para dar continuidade, vamos entrar enfim ao conteúdo, gente. Vamos lá. Para falar sobre marquise, eu tenho que explicar estruturalmente como ela funciona. Então, como eu disse anteriormente, a marquise é aquela laje a qual nós não podemos ter acesso, tá? Senão seria uma varanda, e não é varanda nesse caso, onde ela vai estar à frente da linha da fachada, ou seja, ela vai avançar em relação à calçada, e temos que ter uns cuidados muito grandes com ela, porque primeiro, ela, quando tem algum tipo de dano e ela cai, ela não avisa com as outras estruturas, ela já cai mesmo, antes de acontecer qualquer coisa. Mas tem que ser feito sempre uma avaliação constante das condições estruturais dessa estrutura como um todo. E aqui você vai aprender exatamente como avaliar quando você for contratado para fazer um laudo de marquise, para poder executar essa questão. E na parte estrutural, a marquise, ela é aquela, como eu disse, uma laje totalmente em balanço. Então você tem aqui atrás a viga que está na fachada, que seria o apoio, e ela está totalmente em balanço aqui nessa viga, ou pilares. Pode ser que nas suas duas extremidades ela esteja engastada em pilares também. Com isso, ela vai sofrer dois esforços muito grandes, e quanto mais na ponta, pior, que é a questão do cortante e do momento negativo, que é aquela armadura que fica na parte superior da laje. Com isso, esses são os grandes efeitos que nós temos que tomar cuidado, principalmente na interação ali da laje com o apoio dela, que pode ser, como eu disse aqui, o pilar ou uma viga aqui da fachada. E aí nós temos alguns passos que eu vou dizer aqui para vocês, um por um, para você fazer com certeza esse seu laudo e não ter erros. O primeiro passo é você avaliar visualmente mesmo se existe algum tipo de sobrecarga nessa laje. Porque se eu não posso ter acesso a ela, é porque eu não quero jogar nenhum tipo de carga extra além do peso próprio ali. Senão, vou aumentar os valores de cortante de momento. Então, verifique se não tem, principalmente aqueles letreiros de loja que colocam por baixo, né, apoiado na parte inferior dela, ou se tem aqueles aparelhos de ar-condicionado, que são duas coisas que normalmente acontecem, que são extremamente proibidas de ter nesse tipo de estrutura, por causa dos que eu acabei de falar, para não gerar a questão da sobrecarga. Se por acaso existir, já coloque lá no seu laudo de marquise que ambos têm que ser retirados o quanto antes. A segunda etapa é você verificar como é que estão as condições de impermeabilização dessa laje
porque ela vai ficar exposta à chuva, então ela tem que ser totalmente impermeabilizada e tem que ver se não tem nenhum tipo de fissura gerada por alguma infiltração, por causa dessas condições, ou alguma tubo quebrado, ou então água que possa ficar empoçada ali em cima, porque se a água ficar empoçada, também vai gerar peso, vai ser considerado uma sobrecarga, e como eu disse, sobrecarga não devemos deixar em momento algum ficar aqui na sua estrutura como um todo. E a questão da água, da umidade, é porque a água, principalmente da chuva, nós vivemos em ambiente aqui na grande maioria de cidades, então aquela chuva ácida, ela vai bater no concreto, vai penetrar na sua estrutura e vai corroer a armadura ali até o ponto de eliminar. E como a estrutura tem a questão da armadura negativa de ser a parte mais importante, ela está na parte superior, então ela está bem colada ali na parte do topo dessa laje. Só a diferença da impermeabilização, né, a espessura, e o cobrimento, então já chega logo nela ali. Então, a questão do cuidado com a impermeabilização e algum ponto de infiltração, principalmente pontos de escoamento, tem que estar em dia constantemente. Nosso terceiro passo é você olhar de alguma posição superior, né, se existe alguma armadura exposta, né, que já foi desgastada e ela ficou exposta aos intempéries, e que vai fazer a sua degradação, porque vai entrar ali a parte de água e carbono, principalmente, direto de várias possíveis origens, e aí você tem que eliminar isso, fazendo a recuperação dessas armaduras aí e reconcretando esses pontos também. Isso, se não for feito, vai fazer com que o seu apoio perca a sua estabilidade e aí ela vai cair, tá? Então é muito importante você verificar essa questão. A quarta etapa é você verificar ao longo de todo o apoio, então tem que ver toda a região que faz o apoio dela, se existe alguma fissura. Se existiu alguma fissura, quer dizer que ali está gerando um ponto de fragilidade devido a vários outros fatores com os quais eu já falei a maioria deles aqui, né? Como até mesmo a parte de degradação com o tempo, sol forte, chuva, movimentações da estrutura e tudo mais. Então você tem que fazer a recuperação dessas fissuras, porque ali é o ponto de fragilidade da marquise, é ali que faz ela não aguentar mais e cair. Então você tem que verificar tudo, faz uma análise minuciosa. Essa etapa é bom até você mesmo gravar e parar em algumas partes, para quando você estiver no seu escritório ou casa, analisar com calma toda essa parte aí de ligação, de apoios, e ficar mais tranquilo nessa questão. A nossa quinta etapa é fazer a verificação nas questões de deformação dessa laje, porque se ela se deformar demais, ela vai solicitar mais ainda o seu apoio. Então, nós temos o limite aí considerado na nossa NBR 6118, verifique ali na norma qual é a condição para você poder fazer isso. Aí você vai medir da fachada até o ponto mais externo dessa marquise, qual é a distância que você considerou, colocando mais 7 centímetros, que seria o meio da parede, né, para poder fazer isso. Aí você aplica nas equações aí de flecha, né, que é a deformação, para poder ver se está dentro ou fora dessa norma. Se estiver dentro, não tem preocupação nenhuma, ela está em condições de usos legais, mas se estiver fora, você vai ter que fazer alguns serviços aí para fazer ela retornar à sua deformação original,
E aí tem que ser feito aí também uma recuperação, porque com certeza essa armadura já trabalhou o suficiente, ela já está sobrecarregada, vamos dizer assim. A sexta etapa é você abrir a estrutura, né? Fazer alguns pontos de apicoamento para poder saber quais são as bitolas e quais são os espaçamentos adotados nessa marquise. Então você sim vai ter que contratar aí, nem que seja na diária, um pedreiro para poder fazer isso, né? Ele vai fazer a abertura dessa estrutura. Obviamente temos que escorar a marquise, tá? Porque a gente vai fragilizar ela. Então não esqueça de escorar essa marquise. Aí ele vai fazer o apicoamento, você vai subir ali e vai medir quais são os espaçamentos e quais são as bitolas, nos dois sentidos, tá? Dessa marquise. E como eu já até vi, se for do tipo de laje treliçada, já condena, diz que tem que arrancar o quanto antes. Porque a laje treliçada, ela foi trabalhada para ser biapoiada, não monoapoiada. Ah, mas ela pode estar em balanço porque ela é grande o suficiente para apoiar na viga da fachada e uma outra lá atrás. Eu posso usar a minha viga treliçada? Não, porque ela vai tornar outras condições de apoio e não são aconselháveis a ser feitas dessa maneira. Tem que ser feita em concreto armado. Então, se você já acha que ela é da maneira de treliças, já condena e fala que tem que jogar ela abaixo e fazer, se quiserem manter uma marquise de concreto armado. Aí você pode fazer o projeto depois, um outro tipo de serviço, né? E a sua execução. Mas se for de concreto armado, aí você vai dizer quais são as suas armaduras e quais são as suas bitolas, vai voltar para o seu escritório, fazer os cálculos estruturais e ver se aquela condição atende. Então você tem que ver também a espessura do concreto, colocar um FCK mínimo aí, porque já passou anos, então ele não está mais naquela mesma condição. Coloca aí, aconselho de 20 MPa para poder fazer seus cálculos. Aí você vê se com essa condição nova esses espaçamentos são suficientes. Se for o suficiente, é tranquilo, você não precisa fazer nada. Agora, se forem insuficientes, tem que fazer o reforço estrutural dessa marquise como um todo, tá? E aí, obviamente, depois que você fez essa questão aí, você vai ter que tampar, né? Nem que seja com um grout ali, para poder a armadura não ficar exposta. Esperar um tempo aí mínimo, tá? De uma semana, aí você retira o escoramento para poder ficar normalizado. Ah, mas vai ficar uma semana aquilo lá, com os moradores passando embaixo, gente na calçada e tudo mais? Vai. Então você tem que fazer as condições aí para o seu escoramento conseguir permanecer e ser protegido, né, do público como um todo. Então, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e não tenham marcado bobeira. Se inscrevam aqui no nosso canal para que você se desenvolva e cresça cada vez mais como profissional. Espero vocês no nosso próximo vídeo live, gente. Tchau!